Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem? Pô, muito bacana participar do evento de vocês. Poxa, Edu, obrigado aí pela apresentação, obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite, né? Poxa, ser o primeiro também a apresentar é uma responsabilidade muito grande, mas eu fico muito feliz pela oportunidade e, poxa, vamos lá, né? É, eu não sei onde que vai aparecer para vocês a minha apresentação, acho que no canto. Não sei se vai ser no canto aí, boa, Luiz. Qual é a minha proposta, né, dentro dessa minha fala, né? Assim, eu fico muito feliz de ter essa oportunidade nesse espaço de fala, né, em primeiro lugar. E eu quero falar, assim, com vocês um pouco das minhas experiências, algumas coisas que eu vivenciei no passado, que eu vivencio hoje em dia, sempre com a dinâmica e sempre com a visão do empreendedorismo, sempre com a visão de alguém que fala de acordo de um determinado lugar, usando um determinado papel, um determinado lugar de fala, e muitos desses lugares que não são ocupados em algumas situações não são ouvidos muitas vezes também. Então, eu queria muito botar o meu ponto de vista e eu espero que no final dessa apresentação, o legado que eu queria deixar para vocês é o seguinte: que vocês tenham alguma percepção diferente sobre alguns temas que eu vou abordar aqui, né? Certamente, eu não sou o dono da verdade, eu não tenho nenhum tipo de pretensão é, de chegar e dar uma fórmula, nem alguma regra para vocês, mas eu quero muito compartilhar o meu ponto de vista mediante as coisas que eu vivenciei e que eu acredito que tenha gerado uma série de ensinamentos para mim que eu quero compartilhar com vocês. Eu, de vez em quando, vou falar o nome do Luiz, que é o camarada que está me ajudando aqui a passar a apresentação, então não se assustem. Vamos lá, Luiz, vamos passar essa primeira apresentação. Falando sobre empreendedorismo, eu não tenho como deixar de lado é, um pouco da minha trajetória pessoal também, né? Eu acho que a minha vida profissional, a minha vida pessoal, ela um pouco se mistura. É, Tanto as coisas que eu aprendi, as coisas que eu vivenciei, criaram um pouco o construto, um pouco a personalidade que hoje em dia tenho como adulto e como início de carreira também, né? Vocês estão vendo uma foto minha aí, eu tenho pouquíssimas fotos minhas de quando eu era pequenininho. Isso é um lance muito complicado para mim, porque eu tenho um pouco de inveja, né, da galera que quando olha para trás, olha para sua árvore, né, poxa, fala, poxa, eu tive um avô que vem do local tal, uma bisavó que veio do local tal e veio para o Brasil e tudo mais. Eu acho isso tudo muito bonito. O único elo que eu tenho de ligação do meu passado é com a minha avó, uma das poucas pessoas que estão vivas ainda, do meu passado. E eu vou falar para vocês assim, a minha vida é dividida em três partes, né? Eu sou do subúrbio do Rio de Janeiro, sou do bairro do Engenho de Dentro, é um bairro que fica na zona norte do Rio de Janeiro. E eu nasci aqui no Engenho de Dentro, fica do lado do Meia. Muitos anos atrás, se você falasse em Engenho de Dentro, poucas pessoas iriam conhecer, mas hoje em dia, por conta do Engenhão, o estádio do Botafogo, as pessoas passaram a conhecer. E a minha avó, de parte de pai, ela veio do Rio Grande do Sul, muito nova, com 20 e poucos anos de idade, e aqui em casa, né, aqui na minha família, a gente tem uma questão que é uma sucessão de adoções, né? É uma coisa quase que kármica. A minha avó, ela veio do Rio Grande do Sul e quando ela chegou, ela não foi criada pelos pais dela, ela acabou sendo criada por uma espécie de madrinha, uma amiga da família. Ela teve filho relativamente nova, teve dois filhos. E antigamente a gente não tinha essa questão de creche, não tinha certamente onde deixar para eles serem criados, né? E a minha avó acabou deixando um filho numa casa, um outro filho em outra, né? O meu tio e o meu pai. E nessa casa onde meu pai foi criado, eu nasci. Era uma casa que era do Seu Casaca, né? O Seu Casaca era uma figura muito conhecida nos anos 80 aqui no Engenho de Dentro. Era uma casa que era legitimamente suburbana, né? Seu Casaca, ele tinha quatro filhos, né? Um filho e três filhas. A porta ficava aberta, as pessoas entravam, saíam. Era uma agitação só. Então eu lembro que histórias lá da casa da gente, né? Dizia que antigamente pessoas que são ilustres assim no samba, como Zeca Pagodinho, Almig Neto, passaram lá pela casa da gente, sem antes de fama, antes de tudo. Então era uma casa muito ecumênica, muito sempre muito cheia, né? Aquela visão de casa suburbana, né? Então eu cresci nessa casa. Então
eu tive um lado muito bom desse lado familiar, mas ao mesmo tempo eu tive um lado que foi um pouco penoso. Por quê? A minha mãe biológica, eu não tive contato com a minha mãe biológica. A última vez que eu a vi, né, acho que eu tinha uns 8, 9 anos de idade, que eu precisei fazer uma cirurgia, que eu acabei não fazendo, mas ela teve que assinar um papel. E desde então ela acabou criando 3 filhos e não me criou. Ela praticamente me abandonou, né? Mas isso não é uma reclamação. E eu acabei sendo criado até os 2 anos pelo meu pai. O meu pai, ele tinha sido criado pelo seu Casaca e pelas 3 filhas do seu Casaca, que ele chamava como se fossem mães também. E acabou que no final dos anos 70, um filho do seu Casaca morreu, que era o meu padrinho. Uma filha se mudou, porque se casou. Uma outra filha se mudou e foi morar em Santa Catarina. E eu fiquei praticamente morando nessa casa. E com 2 anos de idade, o meu pai faleceu. Passa mais uma vez, Luiz. Meu pai faleceu aos 26 anos de idade, muito novo. Tá? Estou vendo a foto dele aí que parece muito comigo até. Essa é uma das poucas fotos que eu tenho dele também. Então, assim, era um cara que, poxa, estudava pra caramba, corria atrás, trabalhava, não tinha nenhum tipo de envolvimento errado, mas por estar com pessoas erradas na hora errada, ele acabou perdendo a vida porque ele foi numa festa que era numa comunidade aqui perto de onde a gente mora, na Zona Norte. 2 amigos que levaram ele para essa estavam devendo coisa e por queima de arquivo mataram as 4 pessoas que estavam ali naquela festa ali, né, acompanhando ele e mais 3 amigos. Então, assim, foi um baque muito grande na família da gente. A mim, pessoalmente, foi muito grande porque eu cresci sem a presença do meu pai, cresci sem a presença da minha mãe biológica, e ali eu tive que ser criado pela minha madrinha, que foi a única pessoa que ficou ali. O meu avô tinha falecido, a minha avó, que veio do Rio Grande do Sul, sempre trabalhou muito, nunca teve muito tempo assim, não tinha como me criar, não tinha nem como criar os próprios filhos, né? Então a mim também não tinha como criar. Sempre trabalhou como empregada, faxineira, e eu fui criado pela minha madrinha, que era uma das filhas desse seu casaca, né, que era meu avô adotivo. E era a pessoa assim mais inapta para poder me criar, porque ela não sabia lidar com uma criança muito pequena, uma pessoa violenta, se relacionava com uma pessoa que era usuária de drogas, uma situação muito complicada. E eu estou falando ali entre 2 anos de idade até os 6 anos de idade, né? E para exemplificar assim a maneira que ela tinha descomprometida até com a vida dela própria e com o fato de cuidar de uma criança pequena, a gente com 7 anos de idade, eu com 7 anos de idade, a gente foi despejado porque ela não pagou algumas taxas da casa lá da gente e assim perdemos de uma hora para outra e ficamos na rua. Então assim eu muito pequeno, né? A gente tem uma máxima engraçada que a gente vê nas reportagens, né? É a pessoa que é pobre não tem nada, mas quando perde, perde tudo, né? Então a gente praticamente perdeu tudo porque não tinha para onde ir. Ficamos na casa de amigos que moravam na região ali que a gente morava. Então eu fiquei morando no terraço aí durante um tempo, meses na verdade. Você fica na casa de pessoas que você é convidado, não tem como você ficar durante muito tempo. Eu acabei parando na casa do meu tio, na Baixada Fluminense, que é bem distante do centro, cerca de 40 quilômetros do centro. E ali não era, vamos dizer, um resort, né? Eu ainda passava por uma situação bem difícil ali, perdi, é, sabe, anos de colégio por conta de toda essa situação, não sabia para onde eu ia, onde é que eu ia ficar. Passa mais um, Luiz. Até que uma das filhas do meu avô, né, meu avô adotivo, ela sempre ia lá na casa do meu tio, me visitava, queria saber como é que eu estava, sempre levava mantimento para mim, alguma coisa que eu gostava. E ela percebeu que eu não estava numa situação muito bacana, e ela, por um pouco de pressão do filho dela, por um pouco de pressão do marido dela na época, ela resolveu me pegar e me trazer por Meia e para passar um Dia das Crianças, né? Aí quando chegou aqui no Meia, eu pequenininho, com 8 anos de idade, ela já tinha me acompanhado, que ela também ajudou a criar o meu pai. Eu pedi para ela para não voltar mais. E daí eu digo que foi a primeira etapa da minha vida, né? Porque eu tive que passar por preocupações na minha primeira infância. E existem estudos, né, que dizem que a sua primeira infância, lá, seus 0 até os seus 6 anos de idade, traça um pouco da sua personalidade, né? E como que você vai lidar com a vida, como é que você vai construir o teu psicológico, né, pro resto da sua vida. E ela teve
um papel muito grande, muito importante na minha vida, porque ela foi a primeira pessoa que me empoderou. A minha mãe era uma pessoa muito simples ao mesmo tempo, mas muito sábia ao mesmo tempo também. Ela era uma pessoa que não tinha nem terminado o segundo grau, mas ela falava algumas coisas assim que eu tentei levar para o resto da minha vida, né? E ela, uma das coisas que ela falava que eu achava muito engraçado é que ela dizia que não tinha uma herança para me dar, mas a herança que ela daria para mim era a possibilidade de eu poder estudar e me desenvolver através dos estudos, que aquilo dali era a única coisa que ela me daria como herança, né? Porque ninguém tiraria de mim. E aquilo entrou como um mantra na minha cabeça, né? Aquilo levei para o resto da minha vida aquilo. E eu de fato entendi que eu era uma pessoa praticamente sozinha na vida e que eu deveria realmente depender daquilo que eu fosse me esforçar e que o caminho seria os estudos, né? E desde muito cedo me dediquei, né? A minha mãe, em 93, perdeu o marido dela, era um militar, sargento, então a gente tinha um certo conforto. Passamos a não ter mais aquele conforto porque a família mudou muito todo o esquema da família, né? Então eu acabei, por volta ali, a gente passou por uma série de situações financeiras difíceis, e mas ela mesmo assim tentou me colocar num colégio que era bem conceituado aqui na região, um colégio católico de freira, e chegou em 2000 e pouco, a gente não tinha mais grana para poder pagar o colégio. Eu cheguei para a irmã do colégio, que era diretora, expliquei a situação para ela, ela falou, ó, você não vai sair do colégio não, vou te dar uma bolsa de 100% para você poder estudar com a gente aqui, porque você é quase que uma propaganda para o colégio, porque todo esforço que você teve vai ser bom para mim, vai ser bom para você também, então você vai se permanecer aqui com bolsa de 100%. Terminei o segundo grau, né, ensino médio na época, fiz um Enem, acho que o segundo Enem da história, fiz muito de forma despretensiosa, é, sim, praticamente para testar o que eu tinha entendido ali como conhecimento do ensino médio, só que por eu ter tido uma boa base, né, educacional, eu acabei tendo uma boa nota no Enem, tirei acho que 90 e pouco no Enem, na redação, no objetivo eu tirei 80 e pouco, só que eu achei que aquilo dali eu não ia usar para nada, deram 2 meses depois, eu estava vendo uma propaganda na TV, uma propaganda do governo, e o governo estava lançando um projeto chamado ProUni, que era Programa Universidade para Todos. Eu falei, poxa, eu vou me candidatar para o ProUni. O ProUni, na época, era feito para pessoas, crianças, né, adolescentes, que tivessem estudado em colégio particular com bolsa de 100%, que era o meu caso, ou que tivesse feito o ensino médio em colégio público, né? E eu me candidatei, ganhei uma bolsa de 100%, comecei a fazer faculdade muito cedo, né, lá para os meus 19 anos de idade, me formei em marketing com 21. Passa mais uma slide, por favor, Luiz. Me formei em marketing com 21, tive que decidir ali o que eu ia fazer, acabei fazendo mais uma graduação, fiz administração. No meio da minha graduação, eu acabei fazendo um MBA na Fundação Getúlio Vargas. Eu tive ali a opção, no final do meu curso de MBA, de poder fazer uma extensão na Universidade da Califórnia. Juntei ali 2 anos de dinheiro, juntei a minha remuneração das férias, juntei uma grana aqui, uma grana ali. E eu estudava pela manhã, fazia faculdade, trabalhava à noite e fim de semana fazia MBA. Olha a correria. Eu dormia 4 horas por dia, né? Porque eu tinha uma série de coisas para fazer, além do trabalho, 2 cursos, mas aquilo dali você, no final das contas, você tem um retorno desse investimento que você faz em você próprio. Então eu acabei me formando pela Universidade da Califórnia, fiz essa extensão. Quando eu voltei, formei no MBA, deram 2 anos, tentei fazer 2 anos mestrado, não consegui, tentei algumas provas, até que eu passei para a UF, no mestrado da UF em Sistema de Gestão, terminei de apresentar, de fazer minha defesa da minha dissertação, eu acusei um interesse de fazer doutorado, tentei 2 vezes a prova do doutorado, eu fui muito chata, isso tem uma coisa assim que eu aprendi, até com a minha mãe mesmo, é que cara, eu tenho que ser uma pessoa chata, tem que ser uma pessoa que não quantas vezes eu vou ser derrubado, né, mas quantas vezes eu vou levantar. E aí eu acabei passando passei no doutorado, estou fazendo doutorado hoje em dia. Passa mais uma, Luiz, para eu mostrar uma frase. É engraçado que a minha mãe, por mais que ela fosse uma pessoa que não tivesse um estudo muito elaborado, assim, nem muito erudito, né? Mas ela sempre falou uma frase que ela não sabia que era de Einstein, mas era de Einstein, né? Que
o conhecimento é algo que ninguém iria tirar de mim. Ao fazer a faculdade de administração, muito novo ali, querendo arrumar algum estágio, alguma coisa assim para fazer, eu conheci um camarada que fazia faculdade comigo, que ele tinha uma empresa. Ele tinha 22 anos de idade e tinha uma empresa com a irmã, que era aqui no Daltal, aqui na região da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E enquanto a gente estava procurando estágio para receber R$ 500, 300, 700, ele estava faturando milhares de reais por dia até. E eu falei, cara, como é que tu faz isso daí? O que tu faz? Qual a ideia, né? Fala para mim aí qual é a tua ideia. Ele falou, pá, eu empreendo, cara. Eu empreendo, eu tenho minha empresa, eu tenho uma sapataria, e é isso, poxa, eu nem quero ouvir falar em mercado de trabalho formal, eu quero empreender. E aquilo dali, fiquei com uma mosquinha na minha cabeça, falei, poxa, pô, bacana o lance de empreendedorismo, eu posso ter a minha própria empresa, eu posso criar o meu próprio processo, vamos lá, vou tentar fazer isso daí. Só que entre você tentar e entre você de fato conseguir, tem uma distância muito grande, porque você precisa pagar conta, né? Como eu falei para vocês, eu não sou um playboy que posso tentar várias vezes, que eu vou ter um subsídio por trás de mim para poder me bancar se eu cair. Então, assim, tentei algumas coisas que não deram certo, tentei criar consultoria para a escola de samba que não rolou, tentei criar consultoria para pequenas e médias empresas que não rolou também, tentei criar um escritório para poder prover empréstimo consignado, né, para aposentar e pensionista com o código do BMG, não rolou. Até que em 2010 eu comecei um projeto com alguns amigos que não foi para frente, que era um projeto de moda, e eu descobri que aquilo dali poderia ser algo que eu gostaria de fazer, que moda poderia unir a minha capacidade de poder gerir o negócio e a minha capacidade também de criar, de ser criativo, porque eu sempre me identifiquei como uma pessoa criativa, eu sempre desenhei bem, eu sempre gostei de moda, eu falei, poxa, tá aí, vou criar uma marca de roupa. E em 2012 eu criei a Fowler, e inclusive eu estou aqui no meu escritório, né, no meu showroom, que é uma marca de roupa voltada para a cultura suburbana carioca. Eu vou falar um pouquinho mais para vocês nos próximos slides o que aconteceu. O que eu resolvi fazer? Né? Eu resolvi criar uma marca, eu sempre fui muito cheio de teorias, planos, e PDCA, e 5W2H, e as coisas nunca aconteceram direito. E até que eu pensei, poxa, cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou criar 5 estampas, 200 camisas e vou vender entre os amigos. É a teoria que eu chamo da teoria do camelô. Vou tentar dar um passo para trás para poder, né, ver o que dá para e começar a tornar mais complexo o negócio. Eu fiquei todo feliz, pedi ajuda para minha prima, que minha prima é formada em moda, fiz uma pré-venda, contactei uns amigos, mostrei os layouts para eles. Eu não tinha nenhuma camisa ainda, mas pô, convenci os caras de comprarem, consegui fazer a produção de 200 peças, peguei uma mala imensa que eu tinha, coloquei 80% da produção na mala, recebi a produção numa sexta-feira, na sexta eu consegui vender para uns amigos, no sábado eu fui na casa de alguns outros amigos. Quando chegou sábado à noite, eu botei a mala no porta-mala do carro e botei meu carro debaixo do apartamento da minha esposa, né? Minha namorada na época, minha esposa atual. E a gente foi dormir, acordamos no dia seguinte porque era época de eleição, era outubro de 2012, eu não lembro direito o que era, né, que a gente tinha que votar, mas a gente acordou para votar. E quando eu abri o meu carro, Luiz, mostra para eles o próximo slide. Quando eu abri o meu carro estava assim, todo quebrado. No bairro onde eu moro, que é o Meia, hoje em dia, tinha um alto índice de assalto, né? E não só assalto, mas furto também de automóveis. Então acabaram roubando o meu porta-luva, roubaram os meus bens, roubaram o meu toca-CD. Quando eu fui abrir o porta-mala, eu pensei assim, poxa, que pelo menos não tenham levado o que estava no porta-mala, porque eu garoteei e deixei no porta-mala 80% da produção. Não deu outra, né? Roubaram tudo que estava no porta-mala. E eu fiquei transtornado, assim, meses e meses produzindo, naquela expectativa, querendo vender. Só que ali eu tive duas chances, né? Ou eu desistia daquele projeto, porque eu já tinha gasto muita grana, ou eu continuava e via no que dava, né? Porque, na verdade, era a minha única opção, na verdade, na hora, né? Porque
Eu sou uma pessoa que eu sigo uma filosofia budista, né? Eu sou budista, já tem 10 anos. E eu sou um budista muito do safado, né? Porque ao mesmo tempo que eu sou budista, eu estudei em colégio católico, eu sou extremamente fã da história de Cristo, eu tenho muita influência também da religião católica, mas tem uma frase do budismo que é muito interessante, que é o seguinte: se você tem como resolver, então não se preocupe. Se você não tem como resolver, não se preocupe também. Não estou naquele momento, eu não tinha o que fazer, então não me preocupei. Fui votar, voltei, né, bem transtornado, bem chateado, mas eu fui almoçar. Andei numa principal que tem aqui na minha região, que se chama Dias da Cruz, com a minha esposa, né? Na época, com o meu enteadozinho, que era pequenininho, devia ter uns 5 anos de idade. Eu falei para ela, vamos almoçar em algum lugar? A gente tentou parar em algum lugar. Quando eu olhei 100 metros à frente, tinha um cara todo sujo, meio, a gente chama de cracudo aqui, né? Catador assim e tal, usando a minha camisa limpinha, uma camisa que eu nunca tinha lançado. Com certeza, ou foi ele que pegou, ou com certeza pegaram e distribuíram entre eles ali, né, na clandestinidade. A minha primeira intenção foi dar uma mãozada nele e dizer para ele, pô, meu irmão, onde é que tu pegou essa roupa? Fala que eu vou ver. Até porque, pô, me defender eu sei, porque eu sou faixa preta de jiu-jitsu, então eu falei, pô, vou botar em prática a minha habilidade em luta, né? Aí depois, na hora, eu pensei, poxa, cara, o cara porta na minha casa, eu tinha ficado do tamanho da GG, então ficou horrível, bem amador realmente. Então foi mais uma oportunidade que eu imaginei que eu poderia melhorar o meu produto. Como as coisas acontecem muito de forma, quem pensa positivo, né, de forma que você tem alguma coisa melhor que acontece para você. Eu almoçando, porque eu trabalhava numa empresa e eu era executivo de contas na época, né? Eu tinha uma equipe de 90 pessoas. Eu estava almoçando com um grupo de vendedores assim que fazia parte da minha equipe. E o camarada virou para mim e falou assim: poxa, Fabrício, esse projeto como é que tá? Tá andando? Eu falei: poxa, Marcelo, não vou nem te contar, cara. Aconteceu isso comigo, tomei um prejuízo. Aí ele falou: pô, cara, eu vou te botar numa boa. Eu atendo uma confecção aqui no Rio de Janeiro que confecciona por uma série de marcas do Rio de Janeiro que são conhecidas, são famosas, tem uma qualidade de modelagem ímpar. Eu acho que você tem que conhecer os caras. E aqui na época os caras faziam para Headley, Reserva, Osklin, Limits, fazia para uma série de marcas que são muito conhecidas aqui no Rio. Então ele tinha uma qualidade muito alta realmente. Eu fui, né, pessoalmente nessa confecção, eu expliquei para ele a situação toda, ele falou: poxa, Fabrício, bacana a tua história e tal, mas eu não faço uma quantidade tão pequena assim. Eu falei para ele, cara, expliquei, né, dei aquela chorada, né, aquele somebody love, né, que a gente fala. Ele falou: pô, cara, eu gostei de você. Traz aqui que a gente vai tentar fazer alguma coisa aqui para você ter alguma coisa de volta. E o que eu comecei a fazer? Aquelas grandes marcas que eu falei para vocês, faziam uma quantidade muito grande e porventura alguma coisa sobrava, e eu comecei a produzir na sobra de malha das outras marcas, né? Então eu não tinha como escolher muito cor. A cor que sobrava, eu ia lá e colocava minha estampa e fazia minha produção. E ali, a partir daquele momento, eu comecei a me inscrever para poder fazer evento de moda, feira, desfile, e eu trabalhava durante a semana e fim de semana trabalhava nesses eventos de moda. Bota mais um slide, Luiz, por favor. O que eu comecei a perceber? A minha coleção, eu não queria que o conceito da marca fosse subúrbio carioca. Eu queria que fosse Rio de Janeiro. Mas a minha primeira coleção falaria de subúrbio carioca. Se chamaria Próxima Parada Subúrbio Carioca. Só que nessas feiras que eu falei para vocês, eu comecei a ter um feedback muito positivo quanto a esse tipo de abordagem para falar de subúrbio carioca. Porque começaram a perceber o seguinte: ninguém falava de subúrbio carioca. Quando a gente fala de Rio de Janeiro, e aí vocês podem ter essa percepção também, o que a gente lembra de moda carioca? A gente lembra de moda praia, a gente lembra de moda da Zona Sul,
a gente lembra de Copacabana, Ipanema, Leblon. A gente não lembra de Madureira, Vilar dos Teles. A gente não lembra de Meia, Engenho de Dentro. Luiz, passa mais uma, por favor. Só que se a gente perceber, apenas 10% da população carioca mora no centro e zona sul. O restante da população mora no subúrbio ou na periferia, seja lá como é que vocês definem o que é subúrbio. Alguns definem o que está margeando a linha do trem e alguns definem o que está longe do centro. E eu comecei a pensar, poxa, é uma oportunidade de mercado que eu tenho de investir num tipo de moda carioca que ninguém investe. E aí eu transformei o conceito da minha moda em moda suburbana carioca. O que eu tinha de aquele cara que é um mandrião, é aquele cara malandreado, é aquele cara que é um 7-1, é aquele cara que fala errado, é aquele cara que sempre está envolvido em coisas obscuras. Então, assim, eu fiquei pensando, poxa, será que eu vou cair num problema de é, as pessoas terem vergonha, né, de usarem o estilo de moda carioca suburbana? E o meu antídoto, Luiz, passa uma para mim, por favor. O meu antídoto qual foi? Criar um tipo de roupa que eu trabalhasse a qualidade da modelagem, que eu trabalhasse a qualidade da malha, que eu trabalhasse a qualidade da estampa, a qualidade do layout que eu fosse trabalhar, a qualidade da minha comunicação, sem trabalhar uma comunicação que fosse pejorativa para o subúrbio carioca. E eu acabei chegando nesse resultado. Luiz, pode ir passando, e pode ir passando devagarinho, mas pode ir passando de forma contínua. Então eu acabei entrando nesse tipo de qualidade, né? Um produto, poxa, que se vocês verem a qualidade do produto, não dá, não deixa para trás nenhum tipo de marca que fosse uma grife carioca, mas que ao mesmo tempo falasse, que fala, né, sobre a moda, o conceito de suburbano. Então a gente sempre fala daquele caldo, né, que forma o subúrbio, de religiosidade, a maneira que as pessoas falam no subúrbio, a maneira que as pessoas se vestem, a maneira que as pessoas, os locais das pessoas, a representatividade, a africanidade que existe dentro do subúrbio carioca. Então, eu consegui trabalhar de uma maneira muito interessante e de forma que transmita qualidade. Pode parar nessa, Luiz. De forma que eu transmita qualidade dentro da peça que eu estava trabalhando. E aí eu até mostro para vocês, né, algumas feiras que a gente fez, né, aqui no Rio de Janeiro, sempre com a minha companheira, né? E eu devo uma parte muito grande do sucesso da marca a ela, porque não é qualquer esposa, namorada que carrega a caixa, que bota a caixa na cabeça, que a gente brigava, que a gente se estressava, mas ela diversas vezes ela abriu mão do sonho dela para poder viver um sonho que era meu e dela também. Mas a gente durante 2 anos fizemos várias feiras aqui no Rio de Janeiro. O Luiz, vai passando devagarinho também até chegar no último slide, né? É, então, assim, a gente fez uma série de eventos. O Luiz vai passar para vocês algumas ações que a gente fez dentro das feiras também. Pode ir passando, Luiz. Que a gente pedia para os clientes tirarem uma foto, postar. Pode parar nesse, Luiz. Postar e marcar. Então, acabou que se tornou viral o negócio. Em 2014, eu deixei de trabalhar na empresa que eu trabalhava, que era uma multinacional de telecomunicações, com um cargo bom, na verdade, né? Eu era super novo, eu tinha uns 27 anos de idade, eu acho, com uma qualificação boa, profissional, de cabeça dentro da minha empresa. E aí eu peguei minha rescisão, não pensei em muita coisa, não fiz muita pesquisa, até que eu investi e abri um quiosque num shopping, no Madureira Shopping, que fica na Zona Norte. Quando eu falo para vocês que eu não fiz muita pesquisa, até foi um lance um pouco ruim para mim, né? Porque eu deveria sim ter feito bastante pesquisa, mas dessa vez eu não fiz. Pode passar esses dois próximos slides, Luiz. E aí eu tive assim um retorno muito bacana, a gente sempre tirava foto com a galera que a gente conhecia, que eram amigos e tudo mais. Só que quando eu entrei nesse investimento meu, a Luiz vai passar mais um. Passa, Luiz, passa mais um.
Quando eu entrei nesse investimento, em 2014, é, essa própria confecção que eu falei para vocês, que eu formei essa parceria, eles falaram para mim, poxa, Fabrício, você vai abrir no shopping, cara, você vai investir boa parte da tua grana, pode ser que ocorra uma crise aí, a galera tem falado no mercado, o negócio vai ficar esquisito, pode ser que o mercado entre em crise. Aí eu, muito novo, né, falei, pô, que crise o quê, cara? Não vai ter nada não. Eu vou investir, o que acontecer, depois eu vejo o que dá. Só que não deu outra, né? Teve de fato, teve de fato uma crise. Luiz, passa mais uma. Teve de fato uma crise 14, 15 e 16 e interferiu bastante assim, quem tinha pequenos negócios, o poder de compra diminuiu bastante, foi uma crise política e econômica. E para mim, eu vou falar para vocês do fundo do coração que eu saí quebrado dessa crise. Eu abri o que eu acho que em 7 de novembro de 2014, 2016 eu estava praticamente quebrado. E o meu erro foi não ter saído no momento certo, né? No momento onde eu ainda tinha algum tipo de capital para poder queimar e para poder me manter. Em abril de 2016, quando eu não tinha como me manter mais no shopping e estava praticamente quebrado, eu acho que eu devia ter uns R$ 4.000 na conta corrente para poder bancar o encerramento do contrato do shopping, para poder quitar todos os meus é, passivos com relacionário, tudo. E o pior de tudo é que uma dos funcionários era minha esposa, né? Então você dever dentro de casa é uma coisa horrível, não existe clima nenhum. E eu, assim, eu saí praticamente escorraçado do shopping. Eu não tinha grana, para vocês, até para vocês entenderem, nem para poder pagar um frete para poder tirar o meu quiosque dali do shopping. Foi aí que o shopping me processou e acabou me ameaçando por várias vezes tirar à força o meu quiosque dali e jogar fora. E eu consegui tirar, muito assim, no prejuízo, sabendo que eu tinha tomado prejuízo. Tirei totalmente sem técnica, levei um amigo meu, a gente arrancou o quiosque, botamos dentro de um caminhão, botamos o quiosque todo no apartamento da minha esposa, entulhei o apartamento, que foi um momento horrível da gente, assim. Eu tô falando de 2016. E aí, cara, eu tive que me reinventar. Mais uma vez tive que me reinventar. Tive que voltar da aula, que era algo que eu fazia desde 2013, mas eu não queria me dedicar só da aula, mas eu tive que voltar da aula para poder ter algum tipo de renda. E eu tô falando de um profissional, como eu falei para vocês, que já tinha uma bagagem profissional, tinha um currículo bom, que falava bem inglês, falava um pouco de italiano, falava um pouco de espanhol, falava um pouco de francês, que já tinha estava fazendo mestrado, né? Tinha pós-graduação fora, tinha duas graduações, mas eu estava quebrado. Estava quebrado. Empreender é isso, não tem jeito. E eu não queria voltar para o mercado também. Por pior que o mercado estivesse, eu tinha que dar o meu jeito. Luiz, passa mais um. E até que eu tive um bate-papo com um amigo meu que eu chamo de coxinha milagrosa. Por que essa coxinha milagrosa, né? Porque a gente foi comer de fato uma coxinha num restaurante aqui perto da região da gente, na Zona Norte, só para chorar pitanga. A coxinha foi para chorar pitanga. Ele tinha sido demitido, que ele trabalhava na empresa que eu trabalhava, e eu fui choramingar o fato de eu estar falido. No meio da conversa, ele falou para mim, Fabrício, por que tu não vende essa roupa que tu tem aí tu tem guardado aí na internet? Eu falei, pô, tu tá maluco, cara, não tem como vender, o meu site já tá fora do ar, acontece que meus clientes, alguns dissiparam já, não tem como vender, né? Eu tinha uma crença limitante ali. Voltei para casa, passaram 2 semanas, eu fiquei aquilo na cabeça. Eu falei, poxa, cara, eu vou te falar, o que que eu vou perder? Eu devo ter uns 40 mil de peça aqui, não vou perder nada, o que eu vender é lucro. Eu tinha em conta R$ 300, eu peguei R$ 150, negociei com o namorado de um amigo meu. Eu falei, poxa, cara, fala com o teu namorado e tal, que ele era fotógrafo. Fala com o Bruninho, pô, pede pra ele tirar umas fotos pra mim, a custo baixíssimo. Paguei R$ 150 pra ele numa coleção, né, umas fotos profissionais bacanas. Falei com um amigo meu que era modelo, falei, poxa, Igor, quebra essa pra mim, cara, tira de graça a foto pra mim. E aí que a gente tirou, eu peguei uma grana, impulsionei nas redes sociais, fiz uma propaganda paga, e aí foi eu comecei a perceber que eu estava papando mosca. Eu vi de fato que existe
um mar de oportunidade dentro da rede social e dentro da internet, né? Acho que é um quase que um oceano azul de possibilidades que você tem para você poder vender o teu produto. Passa uma, Luiz, passa uma. E o que aconteceu? Eu investi 50 de propaganda no mês, vendi 300. Botei 250, no outro mês vendi 1.000. No outro mês 3.000, no outro mês 4.000. Comecei a receber pedidos, colocava disponível na propaganda no meu WhatsApp. As pessoas olhavam ali no meu site, no meu Instagram, começaram a pedir pedido e eu comecei a me levantar, comecei a me reerguer. E botei o meu orgulho totalmente no chão. Eu falava para o pessoal, eu não tenho um ponto físico, eu te levo onde você quiser. E se você quiser, eu levo em qualquer estação de trem do Rio de Janeiro e de metrô do Rio de Janeiro. Então vocês estão vendo aí eu sentado, que eu tirei foto na época, eu com uma mala de roupa do lado, uma tela para poder fazer silk do outro, andando de estação em estação de trem, vendendo as minhas camisas. Passava o dia todo vendendo, divulgava nas redes sociais, agendava e vendia uma mala pesadíssima. E nisso, o que eu comecei a fazer? Eu não só comecei a vender nas estações, como eu comecei também a compartilhar esse meu ponto de vista, essa minha trajetória empreendedora nas redes sociais. Eu já uso o LinkedIn desde 2009, desde quase o início do LinkedIn aqui no Brasil. Mas em 2017, que foi quando isso aconteceu, eu comecei a trabalhar uma catarse. Comecei a compartilhar texto, comecei a compartilhar situações do dia a dia, e eu vi que eu conectava as pessoas, né? Porque é muito mais fácil você conectar com uma história verdadeira daquilo que você esteja passando do que você criar um floreio e tentar conectar a pessoa por aquilo que você não viveu ou por aquilo que você poderia ter vivido, ou você trabalhar uma história com muita pompa, como se você fosse o rei da cocada preta. E as pessoas começaram a me seguir, me seguir, me seguir, me seguir. Passa mais dois, Luiz, por favor. Começaram a me seguir, meu LinkedIn começou a ser bastante visitado, as pessoas começaram a ter um retorno, e eu comecei a fazer alguns projetos, e aí eu não estava mais tão quebrado assim. É, passa mais um, Luiz. O que mudou, né? O que mudou dentre esse meu primeiro momento, nessa primeira etapa, na minha primeira infância, que eu expliquei para vocês, no momento que eu fui adotado pela minha mãe adotiva, que hoje já não está mais entre nós desde 2012, mas a que eu devo tudo a ela. Eu tenho um profundo orgulho de dizer de onde eu vim, para onde eu vou e quem me deu uma oportunidade de eu poder ser quem eu sou hoje. De toda essa minha trajetória, de todos esses meus altos e baixos, né? O que mudou? Passa mais uma, Luiz. Essa minha trajetória empreendedora fez com que eu tivesse, como eu falei para vocês, uma visibilidade boa nas redes sociais, até que um texto que eu fiz, né, falando sobre a minha vida, acabou caindo no conhecimento de um curador, que era o curador do TEDx. Vocês devem conhecer o TEDx, que é um evento mundialmente conhecido. E era um sonho que eu queria, né? Era um dos maiores sonhos que eu tinha na minha vida, era pisar no tapete vermelho do TEDx. Até que ele virou para mim, mandou uma mensagem para mim e falou: Poxa, cara, ó, tua história é incrível, vamos tomar um café, vamos trocar ideia. Eu não participei do primeiro TEDx que ele ia me colocar, mas como eu aprendi que a gente tem que sempre se manter visto, né? Sempre criar e manter aquele network. No TEDx que eu não participei porque o meu tema ele não se encaixou muito ali com o tema do evento, eu acabei participando do TEDx do próximo ano, que foi o TEDx Barra da Tijuca. E eu vou falar que de fato a minha vida mudou totalmente, né? Eu comecei a ser um pouco mais conhecido dentro desse meio do empreendedorismo, dentro desse ecossistema empreendedor. Eu sei que eu carrego sim uma bandeira desse empreendedorismo suburbano, né? Desse empreendedorismo favelado, suburbano, periférico. Passa mais uma, Luiz. E me criou uma série de oportunidades, né? Então, desde palestras, entrevistas, entrevista na revista Época, palestras em alguns lugares aqui no Rio de Janeiro, universidades, empresas multinacionais, alguns lugares também, em alguns estados também do Brasil. Passa mais uma, Luiz. Acabei conhecendo pessoas muito bacanas, como a Rachel Maia, que hoje em dia ela é CEO da Lacoste,
Fui durante muito tempo CEO da Pandora também. Passa mais um, Luiz, por favor. Tive matéria minha no jornal O Dia, que é um jornal muito conhecido aqui no Rio de Janeiro. Mais uma, Luiz. Tive matéria minha na Ana Maria Braga, que foi uma matéria de expressão nacional. 10 minutos de matéria falando só sobre a minha trajetória profissional e pessoal também. Me projetou muito também. Mais uma, Luiz, passa mais uma. Tive matéria minha, isso daí tem 3 semanas, bem recente, com a Valéria Valença, né, que é a antiga Globeleza, a primeira Globeleza. Não sei se é a primeira, mas é a mais conhecida, que ela tem um quadro que é na Record, né, no programa Balanço Geral, falando sobre a minha trajetória profissional também, empreendedora, sobre a temática que eu trabalho. Passa mais um, Luiz. Poxa, conheci pessoas como a Luísa Trajano, que é, hoje em dia ela está na presidência ali do conselho administrativo da Magazine Luiza, né, na Magalu. E, por último, Luiz, passa mais um. O que eu consigo tirar, e aí eu já vou me encaminhando para o final da minha fala, essa frase de Bill Gates, ela fala muito sobre o que eu aprendi nesses últimos anos, né? Não é questão de você decidir estar na internet ou decidir não estar. Se você não estiver na internet, você está morto. Se você não estiver na internet, você não está em lugar nenhum. Então, estudar marketing online, estudar copyright, estudar campanhas, Face Ad, Google Ads, mudou a minha trajetória profissional porque eu consegui me levantar, né? Eu saí de uma falência, de ter poucos trocados, de às vezes ter que vender uma camisa para poder fazer as compras na parte da tarde, para uma situação infinitamente melhor em um período muito curto de tempo, né? Um período de menos de 3 anos, né? Eu estou falando de 2016, de 2018 até 2020, a situação era totalmente diferente. Luiz, passa mais um, por favor. Eu quero deixar para vocês como os últimos ensinamentos que eu tive, né, que eu queria compartilhar com vocês, deixar fixo o seguinte. O que a Fowler se tornou? A Fowler deixou de ser uma empresa que tem uma presença física com presença online para ser uma empresa de presença online que tem o espaço físico, que é esse que eu estou falando com vocês. Aqui eu recebo pessoas do Rio de Janeiro todo, as pessoas que são clientes de fora do estado do Rio visitam a gente aqui também. Quando estão no Rio de Janeiro, fazem questão de não só me conhecer, porque muitas pessoas passaram a conhecer a empresa por mim, por essa minha ascensão de imagem, né, em mídia e tudo mais, assim como outras pessoas de outros lugares também, pessoas que vieram do Japão, pessoas que vieram do Chile, da França, dos Estados Unidos, que passaram a conhecer a marca também, muito por conta do TEDx também. Passa mais um, Luiz. A gente tem uma revenda, passa mais um. A gente tem uma revenda autorizada que fica em Shibuya, Ryu, que no Japão, né, do lado ali fica perto de Tóquio. Então, um negócio muito bacana, né, uma marca que eu tirei de dentro do meu quarto, na zona norte do Rio, no bairro do Engenho de Dentro, da rua Adolfo Bergamini, 202, que hoje em dia eu consigo vender para todos os estados do Brasil e para fora do Brasil também. Passa mais um, Luiz, por favor. Consigo também, a gente abriu desde 2018 até hoje, né, a gente tem o nosso showroom, que estou mostrando a imagem para vocês. E vamos lá, Luiz, os últimos slides. O que eu gostaria de deixar como ponto-chave, assim? Falar de empreendedorismo é falar muito do coração, sabe? Falar quase de forma intestinal com relação ao empreendedorismo. Esqueçam esse empreendedorismo que a galera coloca de palco, de que é tudo mil maravilhas, de que a trajetória ela é retilínea, que você vai começar, no primeiro ano você vai fazer o primeiro 1 milhão. Isso é mentira, não existe. Como vocês viram, né? Tanto a minha vida pessoal, que reflete a minha vida profissional, ela tem uma série de altos e baixos. Ela começa aqui, vai para aqui, volta. E não importa assim quantas vezes você vai cair. Isso é um ensinamento que a minha mãe me explicou e que eu levei para o resto da minha vida. Importa quantas vezes você vai levantar e quantas vezes você tem disposição ali de poder correr atrás, de poder fazer a sua vida. Passa mais um, Luiz.
Se você vai querer começar um projeto, começa um projeto entre os amigos, né? Entre as pessoas que você acredita que vão gostar do teu produto. Se eles derem um ok, cara, cai dentro. Passa mais um, Luiz. Comece alguma coisa a partir de um ponto, de alguma coisa que você goste de fazer. Vocês viram que eu tentei um monte de coisa que não deu certo? Eu só fui de fato dar certo quando eu comecei um projeto de algo que eu gostava de fazer. Durante um bom tempo, a Faule não me deu dinheiro, durante anos e anos e anos, só tirei dinheiro. Se eu não gostasse, se eu não amasse aquilo que eu de fato faço, eu teria desistido há muito tempo. Eu não teria dado 120% daquilo que eu me dedico a fazer. Passa mais um, Luiz. E por último, como um último ponto, assim, dê total atenção à internet, porque a internet pode mudar de fato o rumo da sua empresa. É, e, e vai linkar o que eu quero falar no próximo slide. Luiz, passa mais um. Esse último slide, o que eu queria dizer? O fato de eu ter dado total atenção à internet desde 2016 fez com que esse período de quarentena eu não sentisse tanto, porque a gente viu que teve um crescimento muito exponencial na quantidade de compras online. O meu cliente que não pôde vir até o meu escritório para comprar, ele de fato pediu pela internet, pediu pelo meu site. E se você esperou ter um site depois que a pandemia aconteceu, você saiu muito atrás. Então acredito que muita gente não conseguiu ter êxito por conta disso. Que começaram a fazer o que deveriam ter feito de trabalho de casa anos atrás, agora nesse período de pandemia, e infelizmente a gente teve uma mortalidade muito grande de empresas por conta desse distanciamento. Luiz, passa mais um, por favor. A última frase que eu queria passar para vocês é um pensamento que é o seguinte. Isso daqui eu ouvi a Luísa Trajano falando diretamente para mim, nesse encontro que eu tive com ela virtual, que é uma frase que eu acho incrível, né? Se o teu pneu furar dentro de uma tormenta e você tiver que trocar o pneu, você vai ser aquela pessoa que vai ficar dentro do carro chorando que o teu pneu furou e esperando que alguém vá te ajudar, ou você vai ser aquele cara que vai ficar do lado de fora da tormenta tentando tirar o teu pneu errado, o teu pneu que está ruim e colocando um pneu novo, né? A probabilidade que você tem de pessoas quererem te ajudar, se te virem ali na chuva, se esforçando, trocando o pneu, ela é muito maior do que você ficar dentro do seu carro chorando e reclamando da vida. E essa analogia eu faço muito para minha vida também. Eu nunca tive vida fácil, eu não tenho herança, eu não tive pai, não tive mãe. Eu tive a sorte de poder encontrar uma pessoa que me adotou e que hoje em dia já fez a sua passagem aqui nesse plano terreno, né? Mas em cada momento da minha vida, tanto na minha trajetória acadêmica, desde graduação até minha pós-graduação, doutorado, eu tive uma série de pessoas que me ajudaram. Eu tive a minha mãe adotiva que me ajudou. Eu tive um monte de pessoas, né? Eu tive meus clientes que me ajudaram nesse período de pandemia. O cara, pô, não, vou comprar 3 de você porque tu tá na batalha, eu conheço a tua história. Tu vai ser aquele cara que vai ficar dentro do carro choramingando ou vai ser o cara que vai trocar o pneu, sabe? E por último, a minha história, ela não deveria ser dada como uma história bonita. Eu não conto a minha história nem com vitimismo e muito menos eu conto a minha história acreditando que basta você se esforçar que você consegue. Eu sou uma exceção, eu não sou a regra. Eu sou um cara que, acima de muita coisa, eu tive muita sorte, né? Porque se eu for falar uma série de pessoas, podem entender que a minha história faz parte de uma meritocracia. Não existe meritocracia. A meritocracia, todo mundo parte do mesmo ponto. Eu parti de uma maneira muito atrás de um monte de gente. Então, assim, eu tive meu esforço pessoal, sim. Mas quando a gente tem como ajudar uma pessoa que a gente sabe que ela, historicamente, é, sistemicamente, ela é prejudicada, a gente deveria se esforçar em ajudar. Então, quando eu defendo ações identitárias, quando eu defendo que as pessoas precisam, de fato, repensar cota, elas têm que entender que se elas dão cota para uma pessoa hoje, elas vão ajudar a construir um doutor no futuro. O Fabrício, que hoje em dia fala com vocês, doutorando na uma das melhores universidades do Brasil, na UF, foi um cara que em 2004 ganhou uma
cota, né, na verdade, né, uma política identitária, que foi o ProUni, e que me deu a possibilidade de eu poder ingressar na faculdade. Então, acho que a gente tem que repensar um pouco a questão da meritocracia, que ela não existe, e entender que as pessoas têm esforço pessoal, né, mas a meritocracia ela não existe. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode ficar esperando que as coisas passem, né? A gente tem que entender que a tormenta lá fora ela vai acontecer, mas tu tem que ser aquele cara que tem que estar do lado de fora para as pessoas quererem te ajudar. Quero terminar minha fala aqui, assim, desse jeito. Quero agradecer a oportunidade, quero agradecer esse espaço, essa oportunidade de fala. Quem quiser me seguir, tanto eu quanto a Fowler, Fabrício Oliveira RJ, em todas as redes, Instagram, Facebook, ou então lá no LinkedIn, e use Fowler, @use Fowler, no Instagram e no Facebook, e usefowler.com.br. Saúde para todos, pessoal. Obrigado pela oportunidade e tamo aí. Caramba, Fabrício. Cara, maravilhoso, maravilhoso te ouvir, maravilhoso estar com você aqui, escutando a tua história. Eu não tinha ideia de metade das coisas que você falou. E, cara, muito comentário, muito elogio, muita interação positiva no chat aí, muita gente se identificando, pessoas que tiveram, tem até uma pessoa que teve uma história muito parecida com a tua. Emocionante, cara, emocionante. A equipe que está do meu lado aqui, o pessoal estava arrepiado aqui com as coisas que você estava falando, maravilhoso. E é legal que você tem essa serenidade, né? E tudo que você passou aí é uma história muito bacana. E, cara, teve um momento aí que, né, a gente está no Brasil, né? Nossa conexão de internet não é tão boa assim. E aí eu vou ter que usar o teu tempo agora com duas coisas. Eu vou fazer uma pergunta que já fizeram aqui, né, para mim, eu vou colocar aqui depois. Mas ficou uma dúvida no ar, porque na hora que você estava falando do cracudo com a tua camiseta e tal, ficou a dúvida que travou bem nessa hora, parece que foi até uma estratégia nossa aqui. E a galera falou, e aí, ele meteu a mão no cracudo ou não? Travou geral, travou geral. Então, se você puder rapidinho falar, né, o que você fez, para quem não conseguiu ouvir, e aí eu tenho uma pergunta para encerrar a tua participação, mas eu quero dizer, cara, fiquei impressionado, tá? Muita gente ainda escrevendo aqui no chat, muita gente falando, maravilhoso, cara, maravilhoso. Você meteu a mão no Obrigado, Edu. cracudo? Não meti não meti não. Na verdade, assim, eu repensei na hora e eu não fiz nada. E, como eu falei para vocês, né, o produto não estava exatamente do jeito que eu queria. Então, eu até falei com a minha esposa na época. Eu falei, cara, deixa ele vai divulgar para mim. Ele vai ser um divulgador da gente aí. Até porque durante bons meses, assim, a gente via o pessoal do mototáxi assim, passando, usando a minha camisa. E a camisa que eu nem tinha lançado, os caras continuaram assim, divulgando, né? Então, eu acabei entrando com um produto com uma qualidade melhor depois e deixei para lá. Maravilha, maravilha. Fabrício, teve algumas perguntas aqui, eu vou separar uma por causa do nosso tempo, mas acho que é uma pergunta muito bacana. Ela tem duas partes, tá? Ela diz o seguinte, nessa tua trajetória, que é maravilhosa, tem uma resiliência incrível, quebrou a cara, sofreu, tomou decisão errada, levantou, a esposa que carregou caixa, carregou muito mais coisa do que caixa, né? Tem muita coisa que aconteceu aqui. A pergunta é, se teve muita gente, ou se teve alguém, né? Se teve alguém que durante esse período falou assim, esquece isso aí, cara, é impossível você fazer isso, olha a tua história, olha aí o teu background, você não vai conseguir nada disso. Se teve gente que chegou com esse tipo de speech para você aí, chegou com esse tipo de comentário, tentando aí te colocar num mundo que para alguns pode ser real, mas desmotivador total. Pô, cara, eu vou tentar usar minha inteligência emocional aqui para não me emocionar, porque todo momento, né, cara? Todo momento você tem. Às vezes pessoas que estão do teu lado, elas não acreditam em você. Eu fui criado pela, pela minha mãe adotiva, que já tinha um filho que tem, eu acho que uns 15 anos a mais que eu de idade, assim, totalmente diferente de mim. Ele é o filho sanguíneo dela e tudo mais, e ele, vamos dizer, né, assim, no popular ele não quis nada da vida, né? E eu, quando tava começando a Fowler, desenhando ali, ele até ficava zoando, pô, o que é isso aí? Não tem nada a ver, não sei o quê. E assim, entrava pelo ouvido e saía pelo outro, né, cara? Tem uma passagem muito engraçada
porque eu fazia faculdade, minha primeira faculdade eu fiz marketing, né? E eu fazia à noite, então o perfil da faculdade à noite é um perfil de uma galera que trabalha de dia, então a galera vai de terno e tal, e a galera já tá no mercado de trabalho, quer melhorar ali a empregabilidade dela. Só que eu vinha de casa, cara, no máximo eu vinha da biblioteca, né? Então às vezes eu ia de chinelo, ia de bermuda, ia de muita vontade, assim. E todo mundo sabia que eu não tinha grana, né? Porque eu era, acho que, o único do ProUni ali que fazia faculdade. No finalzinho da faculdade, eu estava começando a sondar alguns professores, que eu sempre fui muito chato com isso, né? Sondava o cara, perguntava, pedia livro e tal. Eu comecei a sondar para poder fazer uma pós-graduação, saber se tinha algum tipo de bolsa. E aí um rapaz ouviu eu perguntar para um professor se tinha bolsa de pós-graduação em faculdades prêmios, né, de primeira linha, FGV, IBMEC, SPM e tal. E ele falou para mim, ele na época era bem mais velho que eu, ele falou, pô, cara, deixa isso pra lá, pô, gente do teu, assim, a galera do seu povo, então, de onde você veio, tem que fazer em faculdade barata mesmo, pô, esquece isso. E assim, é engraçado, né? Eu não só fiz na Fundação Getúlio Vargas, fui para fora, fiz na Pomerage Business School, né, na Universidade da Califórnia, como ele me desmereceu de uma faculdade que era Dom Cabral, que é muito conhecida no São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E semana retrasada, eu fui convidado pela Dom Cabral para participar de um podcast, eles entendendo como eu fosse uma referência, né, no empreendedorismo, então me chamaram para participar de um bate-papo. Então eu vi um filme passar, porque, poxa, 10 anos atrás, né, eu estava ouvindo uma situação dessa e eu não me abalou em nada. E a vida passou, a vida continuou e eu estou aí sendo chamado para para dar palestra, sabe, para falar, dar meu ponto de vista. E a Dom Cabral me chamar foi uma situação muito bacana, porque eu não só posso fazer, como eu sou convidado como referência, e hoje em dia eu sou professor também, então eu replico para outras pessoas também que elas podem conseguir chegar onde elas quiserem. Na verdade, cara, você pode chegar porque você não se define por aquilo que dizem que você é, né? Aquilo que tentam colocar como um padrão para sua vida, eu como jovem negro de periferia, o máximo que eu posso ser é um cantor de rap, um jogador de futebol, uma pessoa que tem um subemprego, nem existe subemprego, né? Mas o que coloca socialmente como subemprego, porra, que nada. Eu vou correr atrás, cara. Eu quero ter a mesma coisa que você, Edu, tem, quero ter a mesma coisa que o meu vizinho tem, e eu vou correr atrás para isso. Não importa o que eu preciso fazer, dentro da legalidade eu vou fazer. Maravilhoso, Fabrício, maravilhoso. Cara, a gente quer agradecer muito por você abrir o nosso evento com uma história tão inspiradora. Continua os comentários no chat. E eu quero te dizer, cara, de novo, muito obrigado em nome de toda a equipe, em nome de todos os nossos patrocinadores, as pessoas que estão conosco. E você está me devendo um café no Rio de Janeiro, a gente vai tomar esse café junto ainda, que não deu certo, né? Apareceu um tal do Covid aí, mas a gente vai tomar. Obrigado de novo, Fabrício. Mas você um abraço. paga, você paga. Eu pago, fechado.